Todos encontraram já, né? Também está aí exibido na tela. Vamos fazer a leitura, então, toda a Igreja de Jesus lendo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Podemos ler novamente? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Peça para que o Senhor fale ao seu coração hoje, mas fale todos os dias desse sermão. Peça para que Ele fale para a sua igreja. Vamos depender da palavra de Deus, né? O Senhor nos ensinou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus está falando nesse momento. Ele escolhe seus vasos, que são vasos limitados, né? São pessoas comuns para falar. É assim que o Senhor usa os seus profetas. Mas, acima de tudo, a minha oração é que quem fale seja a palavra aos nossos corações, seja a Bíblia, seja Ele falando aos nossos corações, seu Espírito Santo falando aos nossos corações. Faz você essa oração. Ora aí, feche seus olhos e peça para o Senhor abençoar a nós, abençoar o seu povo, nossa casa, nossa vida. Que Ele nos cure, nos transforme, nos converta, que Ele nos abençoe, que a bênção do Senhor é maravilhosa, que essa bênção esteja sobre nós, que produza alegria, que produza o amor, que produza a esperança, as libertações que nós precisamos, as ações que precisamos, que assim seja a palavra do Senhor na nossa vida. Pai, muito obrigado. Nós abrimos a Tua palavra nessa manhã e nós queremos Te agradecer, porque a Tua voz é maravilhosa e ela há de falar aos nossos corações, nos transformando. Obrigado porque o Senhor já está presente. Vimos o Senhor na vida dos nossos irmãos, nas etapas deste culto, na adoração. Muito obrigado por isso, Senhor. Te damos graças. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fique à vontade no seu lugar. Vamos continuar, então, a exposição da palavra de Deus. Você já leu um livro com um início inesquecível, um início eletrizante? Vem na minha memória se alguns livros que ele tem um início inesquecível, né? Eu tenho vários assim, né? Os livros de ação, eles são livros assim que você começa a ler, já tem aquele início assim eletrizante, né? Normalmente, quando se fala assim que existem clássicos na literatura, um dos motivos que os clássicos são clássicos é porque no início um clássico já pega logo a pessoa ali e ela já populariza aquela obra também. Então é interessante isso. Quem leu, por exemplo, o 1984 do George Orwell, desde o início já tem aquela coisa, né, aquela que pega você. O Moby Dick do Herman Melville, né, também, né, você já vai no início. O Ismael já começa lá contando todos os fatos ali, né? O 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, também ele tem muito dessa coisa assim, né? De logo no início, a família Buendia ali, naquela cidade pacata ali, e como é que tantas coisas acontecem numa rua, praticamente numa casa, assim. Então, o início de uma obra revela como ela vai mexer com a gente, como ela se torna empática com a gente, como ela, de alguma maneira, começa a fazer parte do nosso imaginário e da nossa mente ali, já como ela nos chama e nos atrai. Meus irmãos, esse livro é assim, o livro de Marcos. O livro de Marcos ele é muito intenso. Mateus começa com uma genealogia, Marcos já começa com ação. Eu vou explicar melhor a partir das outras pregações. Hoje é uma introdução, mas Marcos é um livro muito dinâmico. Marcos é um filme de ação. Marcos é um filme que não se apresenta como Lucas se apresenta, né, querendo narrar fatos e querendo mostrar ao mundo grego quem era Cristo. Não é como João, que mostra as conversas e está querendo apresentar um Cristo universal e cósmico. Não é como Mateus está querendo pregar para os hebreus, para os judeus da época, e começa falando de genealogia para mostrar o cumprimento das promessas. Outros povos não entenderam, não eram ligados ao judaísmo. Então, para Mateus, ligado ao judaísmo, ele fala da genealogia, mas Marcos, ele começa falando das ações, dos atos, dos gestos, das coisas que estão acontecendo.
em suas mãos, quando você abre o livro de Marcos, a Bíblia é toda especial, meus irmãos, mas em suas mãos, eu gosto da frase do William Barclay, que diz que esse é o livro mais importante do mundo, o livro de Marcos. Porque o livro de Marcos foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito. Ele foi o que inaugurou os evangelhos. Primeira vez que um evangelho chegou na mão de alguém foi esse livro que Marcos escreveu. Os outros evangelhos vieram depois. Então você imagina, faz uma viagem no tempo e você não sabe quem é Jesus, você não conhece nada e chega o evangelho de Marcos na tua mão. Eu acho isso emocionante, eu acho isso maravilhoso. Pessoas vivenciaram isso, né? Eu já conheci o texto como chegou aí, a Bíblia condensada como chegou. Eles tinham a Septuaginta, eles tinham a Bíblia do Antigo Testamento na mão deles, e eles tinham esses livros que circulavam, eles não estavam condensados ainda. Eles faziam parte da igreja, e os livros chegavam, um livro chegava na mão, o outro livro chegava, depois a igreja compilou isso. Então, mas imagina o Evangelho de Marcos chegando na sua mão. Que emoção, gente. Primeira vez alguém falando de Cristo. Para mim também, se a gente for olhar esse livro, ele se torna um livro muito importante, porque pela primeira vez em um livro, escrito ali, pela primeira vez a gente tem a revelação neotestamentária de Jesus Cristo. Quem escreveu Marcos, né? Marcos foi escrito por João Marcos, aquele personagem que aparece, é muito conhecido por uma conversa, uma discussão que existe entre Paulo e Barnabé sobre missões. A gente leva Marcos, não leva, Paulo não gostou das atitudes de João Marcos, provavelmente uma crise de João Marcos, não estava tão empenhado, não tinha o ritmo de Paulo, e ali acontece uma mudança na primeira viagem missionária, essa foi logo a primeira viagem missionária, e Barnabé decide ficar com João Marcos e seguir para outra direção, e Paulo segue na sua primeira viagem missionária e deixa João Marcos de lado. Certamente os sentimentos, as emoções fluíram ali, porque é um sentimento de frustração, certamente João Marcos pensava em continuar essa viagem, não continuou, mas há outras histórias bonitas, como o pastoreio de Barnabé ao cuidar de João Marcos e voltar com João Marcos e cuidar da alma de João Marcos. Isso é muito bonito nessa história, muito generoso da parte de Barnabé, né, acontecer isso. Os anos se passam e João Marcos passa a ser um auxiliar de Pedro, o apóstolo Pedro. E aí ele se torna alguém muito próximo, um acólito ali, bem próximo, alguém que está trabalhando e servindo a Deus muito juntinho ali de Pedro. E vive o restante da vida ministerial com Pedro, e vai vendo Pedro contando essas histórias o tempo todo, vai vendo Pedro narrando essas histórias o tempo todo, vai vendo isso. E um dia ele decide escrever as memórias de Pedro. Então, João Marcos, que a gente chama de Marcos aqui, Marcos é o intérprete de Pedro para esse evangelho. Muito provavelmente por isso você vai perceber que esse evangelho tem um ator principal, realmente aquele protagonista que é Jesus Cristo, completamente destacado, claro, mas você vai ver claramente que ele tem um ator coadjuvante. Você vai ver claramente, inclusive, que existe um paralelo de reações onde há picos do protagonista, o ator coadjuvante também sobe, quando há momentos, o ator também desce, que é Pedro. E você vai ver essa jornada até ela acontecendo ali, até chegar no ápice onde eu não vou contar, eu não vou dar spoiler, onde as grandes realizações na vida de Pedro. E elas estão acontecendo juntas com também os eventos que chegam até a ressurreição de Jesus Cristo. Então, Pedro claramente é esse personagem tão presente, a gente vê tão claro, e se torna um livro ótimo de ler. Eu convido você a ler Marcos, não como se fosse capítulos e versículos, né? Essa é uma coisa que já muito mais recente foi incluída na Bíblia para ajudar a gente a localizar o endereço de onde a gente está querendo ali localizar. Mas o texto não foi escrito com capítulos e versículos, esses números. O texto é como você lê um livro mesmo. Pega esse livro, são 16 capítulos, é rápido, você lê, você vai ver essa dinâmica, você vai perceber que realmente Pedro é esse coadjuvante
que aparece ali e que a vida dele, na verdade, representa eu e você. Pedro ali, nesse texto, é claramente a humanidade, é claramente a vida de um convertido, é claramente a nossa saga, a nossa história, como nós temos ímpeto, como nós fraquejamos, como nós temos momentos maravilhosos na fé e como a gente pisa na bola na fé, e como há um Cristo que é maravilhoso, sobrenatural e nos ama de maneira tão próxima, tão perto da gente. Eu bati assim com a mão, fez um barulho, não foi, tu viu? Já estou parecendo aqueles desenhos japoneses, não é não? O cara faz assim, já sai alguma coisa assim. Então, assim, estão gravando a mensagem? Estão gravando, Paulo? Conseguiram gravar a mensagem? Então, outra informação que eu estou aqui me lembrando, a mensagem está sendo gravada, se você quiser, pode adquirir a mensagem de maneira gratuita, eles vão informar depois como vai ser. Não sei se vai ser, deve ser YouTube, depois nos próximos cultos, a gente informa como vai ser. Então, gente, é esse Cristo que está ali paralelamente seguindo com Marcos. Com Pedro. João Marcos escreve a história de Cristo com Pedro. Ele foi restaurado, Marcos. Marcos é uma pessoa que o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, reescreve sobre Marcos. E fala assim, ele é útil para o ministério. Eu acho isso lindo, né? Ele é útil para o ministério. Então, eu quero adiantar, eu não vou ter tempo mais para falar de Marcos, né? da vida de Marcos, é só nessa introdução. Então, antes de falar de Cristo e Pedro no Evangelho e os apóstolos, eu queria, porque eu acho muito importante a gente fazer aqui uma justiça, sabe, a quem foi Marcos, ao presente que ele nos deu, e depois de passado muitos anos, o mesmo que pediu, que não aguentou Marcos na viagem, falou assim, não, Marcos, você volta, é o que escreve depois e diz assim, ele é útil para o ministério. E é uma bênção para a nossa vida, e tem sido uma bênção para a nossa vida. Quem reforça que ele é o autor, porque não há uma evidência interna de que esse livro não está assinado por ele. Mas nunca historicamente houve dúvida, porque os primeiros pais da igreja já falavam que era ele. Né? Pápias já dizia isso, há uma referência na Bíblia, com outros que foram testemunhas oculares dos apóstolos, dizendo que era ele, e os apóstolos já diziam que era Marcos, né? Tem outros livros que até tem assim, um pouco de dúvida quem é o autor. Marcos nunca teve, porque os testemunhos dos apóstolos eram muito objetivos, falando foi Marcos que escreveu, esse evangelho foi Marcos que escreveu. Para quem Marcos escreveu? Eu já dei uma adiantada aqui, mas provavelmente foi escrito por volta do ano 65, né? 63, 65 da era cristã, 30 anos depois de Cristo ter sido crucificado e ter ressuscitado, mas ele escreve para o mundo romano. Ele escreve para as igrejas que estão ali, mas ele também escreve isso para pessoas que poderiam ter acesso a essa mensagem. Então, o mundo latino, né, o mundo gentílico, não eram pessoas da fé cristã. Ele endereça claramente esse evangelho para essas pessoas, só repetindo, né? Lucas para os gregos, Mateus para os judeus, e João escreve endereçando isso de maneira geral, é um Cristo para que todos tomem conhecimento, né? É uma pregação universal do evangelho segundo o evangelho de João. Era o evangelho para aqueles que estavam sendo perseguidos. Então, já havia uma perseguição e já havia também uma diáspora. Então, a diáspora foi aquele evento que os judeus estavam dispersos em todos os lugares do mundo conhecido ali, da Ásia Menor, da parte da Europa e também do Oriente Próximo. Então, eles estavam separados ali, né, haviam tido processos anteriores que já haviam dispersado os judeus. Então, esse evangelho ele também está querendo que pessoas do judaísmo, da dispersão no mundo latino, seja alcançado para eles. A maneira como ele escreve, com muita ação, é porque os escritos romanos, nessa época, diferente dos clássicos, né, eles são mais práticos. Né? Eles são menos teóricos e são muito mais práticos.
até na intenção de popularizar o texto. Entendam, né? O texto era para todo mundo, o texto era para ser um texto popular. Então, ele não escreve um texto de profundidade, vamos dizer assim, como se tivesse os filósofos gregos contando as suas histórias. Ele vai muito prático, com muitas ações e certamente um livro de fácil leitura que chegasse na mão de todo mundo. Ele quer revelar um Cristo que é servidor, que serve às pessoas. Muito diferente dos outros evangelhos, né, que mostram Cristo muito aquela coisa do Messias prometido, realizando coisas e que ele é o rei, o Senhor dos senhores, sabe? Ele mostra um Cristo que serve às pessoas, um Cristo sofredor. Marcos, na sua primeira apresentação para o mundo gentílico, ele apresenta Cristo dessa maneira. Eu acho isso muito especial. Cristo tem esse jeito de ser um servo das pessoas, né? Tem esse jeito de ser assim. Essa é uma coisa interessante. Em Apocalipse, quando João, né, vê Cristo, ele percebe que no mundo da eternidade você vê Cristo de duas maneiras. Ele, quando vê Cristo, ele se revela como um cordeiro para João, mas quando para as hostes e miríades espirituais e celestiais, ele se apresenta como o leão da tribo de Judá. Então, os seres humanos veem Cristo de uma maneira diferente do que os céus veem naquele momento em Apocalipse. Então, os céus estão contemplando o leão da tribo de Judá e os seres humanos chegando ali veem o cordeiro. E isso é lindo, porque ele, na sua encarnação, ele faz uma reinterpretação de Deus para que nós possamos acessar o Senhor e que essa encarnação seja tão fácil, tão acessível a compreensão dessa encarnação e dessa mensagem, como o livro de Marcos é para a vida da gente. O tema central, como todos são, né, tem a ver com o Messias que chegou, o rei prometido, que ele está, mas ele faz duas divisões. A primeira parte, do primeiro capítulo até o 8º capítulo, o tema central apresenta Jesus como o Filho de Deus na Galileia. É o Filho de Deus. O texto você leu aí, o Filho de Deus. É o Filho de Deus ali, né? É um título que era dado para quem era o Messias. Esse título já estava sendo profetizado, os profetas do Antigo Testamento, mas ele faz questão. Já na segunda parte, ele mostra sofrimento, paixão de Cristo, do capítulo 9 até o 16, morte, cruz, ressurreição do Senhor, um servo sofredor realmente, aquele que vive as mazelas da alma humana, da vida humana, da experiência humana. Na primeira parte é o que traz as novidades do reino, é o que vive uma outra vida no meio de pessoas que precisam dos seus milagres. Na segunda é o homem, é a sua encarnação chegando ao máximo ali, sofrendo como nós sofremos e sofrendo ainda mais do que nós sofremos. Ali aparece, nessa segunda parte, os versículos mais importantes que eu gostaria que a gente lesse, que é Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45, vamos todos fazer a leitura, todos dizendo assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Normalmente sempre usam essas palavras, o evangelho do servo-rei, como se fossem duas coisas, né, dois lados de uma mesma moeda. O evangelho do servo/rei. Esse texto, então, mostra isso. Essa é uma impressão que todos os comentaristas ao longo da história da igreja sempre viram nesse evangelho assim, o servo/rei. Mas eu gosto muito do título que Hernandes Dias Lopes, o subtítulo que Hernandes Dias Lopes dá. Obrigado, viu, Paulo? Acena ali para a câmera depois também, tá? Obrigado, meu irmão. Eu gosto muito do título que o Hernandes Dias Lopes dá, o subtítulo a Marcos. Ele fala assim, o Evangelho dos Milagres. Porque são muitos milagres nesse Evangelho. Ele mostra um Cristo que está autenticando a sua vida messiânica, o seu poder através dos milagres, mas ele nos enche de esperança
que o Senhor continue fazendo milagres na nossa vida e que a igreja do Senhor Jesus opere milagres, porque não vou adiantar, mas o final do livro é a igreja de Jesus operando os milagres. Amém, gente? Esse legado dele, essa vida dele, a vida de Cristo, é o legado de Cristo, é a igreja operando milagres. O final do livro patenteia isso claramente, é para patentear assim, ele deixou a capacidade para a igreja de realizar no seu poder a sua obra. E por isso a gente vai crescendo nessa compreensão até sermos e vivermos o milagre do Senhor a cada dia. Amém? É muito rápido e direto, como eu falei, esse livro. 40% do livro começa com as expressões "e", porque assim já vai acrescentando outro assunto, né? E já vai colocando outro assunto, e a palavra imediatamente. Ela aparece várias vezes nesse texto. Essa palavra, né? Tem um filme de ação antigo, esse vocês não viram, não? Chamado Perigo Real e Imediato. É um filme de ação, é com Harrison Ford. Isso é da old school, velho. Vocês não sabem o que é isso, não. Então, assim ele já começa com muita ação. Aí a expressão perigo real e imediato, né? Assim, é tudo muito rápido, muito, muito imediato no livro. São poucos discursos longos e muitos confrontos com adversidades. Seus adversários aparecem nesse livro. Seus inimigos, aqueles que se levantam contrapondo, os anticristos, já aparecem nesse livro de uma maneira muito forte. E essas confrontações, a melhor palavra seria essa, elas são mostradas claramente, mostra a anatomia dessas confrontações, e as conclusões dessas confrontações, elas são explicadas no texto. Esse sofredor, esse Cristo sofredor, ele não busca uma fama. É nesse texto que ele fica falando o tempo todo: não conte para ninguém, não fale agora, não chegou a minha hora. Então, essas informações eram suficientes para serem vividas por aqueles seguidores de Jesus, e ele está trabalhando essa questão da sua divulgação, né, de como ele seria conhecido. Ele é rejeitado pelos próprios familiares, ele é rejeitado pelas autoridades religiosas. Nesse livro isso é revelado. E ele está o tempo todo, desde o início, revelando o seu caminho para a cruz. Ele já vai revelar logo nas primeiras oportunidades para os seus apóstolos, seus discípulos, que esse é o caminho dele. Então você já imagina que o desfecho não será bom em função do que ele mesmo vai anunciando do seu sofrimento, mas que ele será ainda melhor ainda, porque ele vai ressuscitar e vai ser aí essa história vai ter esse ápice como a gente conhece e acredita. Porque eu e você deveríamos estudar esse evangelho. Nós deveríamos estudar para conhecer melhor o Senhor Jesus. Amém, gente? A gente deveria estudar para aprender a servir. É um excelente exemplo. A gente deveria estudar para fortalecer a nossa fé. A gente deveria estudar porque nós vamos ter uma experiência relacional com Cristo. E nós vamos ter um evangelho muito prático, um evangelho muito ético no ponto de vista de realizações. Tudo que ele faz, né, com as suas conexões com as outras pessoas, é possível da gente também vivenciar essa experiência. Mas eu preciso falar desse versículo, Marcos 1:1. Marcos 1:1. Eu iria deixar tudo para domingo que vem, mas eu quero pelo menos o versículo primeiro a gente expor aqui. Ele diz assim, toda a igreja lendo agora: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu quero falar logo dessa palavra. Pode deixar o texto assim, essa palavra princípio. Essa palavra ela é muito importante nas Sagradas Escrituras e, sendo colocada no início de um livro, ela tem uma importância muito maior. Porque revela que ela faz parte de uma narrativa épica, histórica, cósmica, revelacional,
Porque há 3 livros nas Escrituras Sagradas que mostram essa palavra como a primeira palavra que aparece neles. Um é Gênesis, porque diz o quê? No princípio. E é o mesmo texto, é a mesma palavra, já era em outro, esse era no grego koiné, não era como tinha sido escrito, já era, a língua era o aramaico, a língua comum, mas já era o grego koiné quando foi registrado. E aí ele escreve assim dessa maneira e coloca, no princípio. Vamos tentar falar da importância disso aqui, porque tem algo maravilhoso para você crer nas Escrituras Sagradas, você entender que você faz parte de uma história, que tem início, meio e fim. Amém, gente? Que você está inserido nisso. Esse livro, quando ele fala isso, primeiro eu falei da importância de chegar na nossa mão. Agora você está sendo jogado para dentro de uma história quando você lê isso. Porque Gênesis fala no princípio, então é a criação. Criou Deus os céus e a terra. O evangelista João, que é o último dos evangelhos que foi escrito, ele fala no princípio era o verbo. Então ele pega Cristo e joga antes da criação. Ele joga Cristo para antes do Gênesis. Ele coloca Cristo para um momento onde a nossa mente nem é capaz de incluí-lo. No princípio ele era o verbo. E Marcos traz ele para os nossos dias, para aquele tempo ali, e coloca ele como uma história que vai continuar, porque a outra palavra que ele fala é o evangelho, são as boas notícias. Então, a história desse princípio são notícias que são renovadas todos os dias. Então, você está no meio dessa história, que começa desde a eternidade, ela vai, passa pela nossa vida e segue. Nós fazemos parte dessa história. Quando ele cita aí em Marcos 1:1, obrigado, meu irmão, você está colocando aí os textos, mas em Marcos 1:1 ele fala sobre esse evangelho de Jesus. A palavra evangelho, ela tem a ver com boas notícias, né? Essa palavra novas, ela não faz parte do cotidiano nosso, mas ela fez até parte, na década de 70, era uma expressão usada ainda. Mas são notícias, e são boas notícias, e são notícias recentes. Essa é a ideia, são as breaking news, né? São as boas notícias, só que ainda elas são as mais recentes. Então, é isso que eles estão querendo contar. São as últimas, e ele já vem nessa frase, são excelentes notícias, notícias alvissareiras. Essa palavra então é mais velha ainda, do que são notícias muito boas, acreditem nisso, são excelentes. Então, ela tinha um impacto, só essa frase ela já tinha um impacto para as pessoas. As pessoas, opa, vamos parar aí, né? Breaking news, aí as pessoas paravam aqui para ouvir o que está acontecendo. É quando você escuta... Hoje não escuta mais não, né? O Jornal Nacional fazendo aquela musiquinha e opa, aconteceu alguma coisa. O brasileiro, gente, antes da internet, o brasileiro não podia ouvir aquela musiquinha do Jornal Nacional antecipando, né? Como é que era o nome que dava daquilo? É o plantão do Jornal Nacional. Porque você sabia aconteceu alguma bronca, aconteceu algo aí, né? Aconteceu. Nesse caso, quando eles ouviam essa palavra, era essa a ideia. Graças a Deus, está embutido na própria palavra que são boas notícias. Eu quero saber, me conta, quais são? Então, durante muito tempo, quando Marcos utilizou essa palavra, ela tinha esse poder, e nós precisamos voltar a entender que elas precisam ser comunicadas, são excelentes notícias. Isso precisa estar dentro da nossa mente. Uma ótima notícia. E nós vamos estar expostos a essa notícia todos os dias, porque a palavra do Senhor, ela não volta, ela não se acaba, ela vai durar para a eternidade. Todos os domingos nós vamos ouvir aqui, mas todo mundo vai estar sendo sempre exposto por essas notícias, porque a palavra de Deus se renova. Você pode dizer isso? A palavra de Deus, ela é uma boa nova sempre, porque ela se renova. Quando a nossa alma se depara com a palavra, a nossa alma é renovada. Amém, gente? Quando a gente evangeliza, outras pessoas estão conhecendo uma notícia. As ideologias vão e caem, gente. Né? As notícias perdem sua importância. Fatos são esquecidos, mas a palavra do Senhor permanece
para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Ela continua cheia de entusiasmo, é vívida. Ela continua cheia desse impacto, ela é impactante quando ela produz na vida das pessoas. O vigor vem dela, e isso está incluído no poder do Evangelho, na palavra Evangelho. Ela estava querendo dizer isso, e que a gente, então, resgate e ressuscite para a nossa vida a compreensão da profundidade dessa palavra. Mas ele fala assim, Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele já coloca logo credenciais. O nome Jesus era muito simples, né? Era uma derivação do Josué. É um nome comum, muito popular. Escolhe aí o nome mais popular do nosso tempo, talvez José seja o nome, né? Não sei se ainda é. Eu acho que não é mais não, né? Não tem tanta pouca criança, né? Mas por conta... Enzo? Eu acho que eu vou ter que mudar os meus exemplos no próximo sermão. Mas pega um nome bem popular. O nome de Jesus era popular porque é muito comum, né? Era derivado, né? do Joshua para o Yeshua. A pronúncia do nome, a pronúncia correta do nome do Senhor Jesus é Yeshua. Assim como ele era ouvido naquela época, é assim. Numa tentativa nossa, por causa das nossas dificuldades, nós falamos Jesus, mas não tem problema, é melhor falar assim. Não invente ficar falando de Yeshua, não, gente. Deixa eu lhe falar por quê. Vou explicar por quê. Porque a língua é um fenômeno dinâmico, gente. Aí você vai falar de Yeshua, dá mais confusão do que orientação. Aí o povo aí, tá falando de quem? Tem um novo Jesus aí? Quem é? Vai ter que explicar tudo de novo, vai ter que... As pessoas não sabem o que é. Cristo não tem nenhum problema de complexo por causa disso, que ele está chamando Iesus, ou Yeshua, ou Jesus, ou Jesus, né? Então, não tem problema, ele entende. Foi ele que criou os idiomas, gente, foi o próprio Senhor. Então, não fica com essa neura. Tem denominação sendo criada e briga e prega todo dia no púlpito que tem que falar de Yeshua, porque se não falar de Yeshua, o negócio está. Aí o cara na sociedade nem sabe quem é Yeshua. Então, assim, vamos... não tem problema, vamos falar de Jesus, que é mais fácil, do jeito que a gente aprendeu, a gente continua falando dessa maneira. Senão a gente vai ter que falar em aramaico e grego aqui, gente, na igreja, tudo. Então, porque nem o nome de Deus é assim. Pior é o nome de Deus, que não tem. Não. Não tem o nome de Deus na Bíblia, não existe o nome de Deus. Então, pior é esse, né? Que não tá. Toda vez que era citado, não aparecia. Quando ele se revelou, o nome dele qual é? Eu sou o que sou. Então, vamos continuar chamando Cristo, Jesus, Deus. Mas ele dá as credenciais dele, porque ele fala assim, eu sou filho de Deus. Eu sei que isso é um título que já estava narrado nos profetas, mas esse título, para mim, ele mostra a confirmação das profecias, ele é grande, esse título é uma credencial fortíssima, mas, gente, ele está falando para o mundo latino. O que ele queria falar quando ele falou que ele era o Filho de Deus? Ele não está vendo na primeira hora a ideia daquela religião antiga, que ele está falando que o Messias viria, e ele falando, podia usar o Filho do Homem, com outras passagens no próprio livro, ele usa o Filho do Homem, é um título bem dos profetas. Gente, eu creio que Marcos tem 3 intenções quando ele usa esse título aí. A primeira é o título já usado pelos profetas, então está confirmando as Escrituras. Amém? A segunda, mostrar a natureza de Cristo. Já revelar a sua natureza, seu jeito. Já revelar algo muito terno nessa expressão. Ele é o Filho de Deus. Já mostrar o amor de Deus. Pô, Deus está dando o seu Filho, enviou o seu Filho. É literalmente isso, é isso que Marcos também está interessado em fazer. Porque é uma história incrível, gente. Alguém que deu o seu filho para morrer em nosso lugar. E em terceiro lugar, ele está querendo mostrar como é hediondo se matar o Filho de Deus. Então, esse nome é escolhido por Marcos por causa dessas questões, ou no mínimo essas 3 percepções mexem muito com a gente. A confirmação das Sagradas Escrituras, da profecia, o Deus que dá o seu Filho e os homens que matam o Filho de Deus.
Então, essas 3 percepções são muito fortes na nossa vida quando a gente vê essa maneira como ela é apresentada. É uma revelação colossal. Ele não é o Cristo histórico, como a ciência e os historiadores tentam levantar. Ele não é só o pensador, né, que muitos gostam das palavras de Cristo, mas tiram os fragmentos das palavras e não tem outra importância a não ser algumas frases, transformam essas palavras de Cristo em frases de efeito, desconectadas de tudo. Não é esse Cristo que Marcos apresenta. Marcos não apresenta o Cristo apenas humano, né? A humanização dele, ele mostra um Cristo que tinha poderes sobrenaturais. Ele quer revelar, olha, gente, o Cristo não são essas definições que a sociedade vai inventar, que a gente inventa, que as pessoas estão inventando. Ele é o Filho de Deus. E aí revela e joga logo a divindade de Cristo, mostra que ele faz parte dessa família sobrenatural que veio e foi enviado. Ele é o príncipe, ele é o Filho de Deus aqui. Então, ele não cabe na nossa definição de Cristo, esse Cristo, se você dissociá-lo do Cristo sobrenatural, do Cristo divino. É isso que ele está querendo revelar. Meus irmãos, tem algumas aplicações nessa passagem aqui que eu queria deixar nessa manhã. Primeiro, volto a reforçar aqui que nós estamos diante da maior notícia de todos os tempos. Para mim isso se aplica assim, que ela seja todos os dias ouvida. Porque se ela ouvir, alguma coisa dentro do meu coração, dentro do seu, vai se mexer. Alguma coisa na nossa alma, nos nossos registros emocionais, eles vão ser atacados. Quando a gente para ali e falar um evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é para a minha vida. Esse Filho de Deus, ele viveu para mim e por mim. Isso, meus irmãos, não tem porão da alma que não seja impactado pela palavra de Deus. E todo o texto, toda a porção da palavra de Deus, venha nesse poder para a sua vida, em nome de Jesus. Que você lembre que houve um Filho de Deus, foi enviado ao mundo, que morreu por você, que ressuscitou, que esse Filho de Deus, nós tivemos até a capacidade de matá-lo. Veja como o que carregamos, a pecaminosidade que carregamos, mas ele ressuscitou e nos perdoou, e nos perdoou, e nos perdoou. Então lembremos de tudo isso, e quando a gente lembra isso, essa figura do Filho de Deus, ela mexe com os corações. Eu sei que a gente não pode esquecer do Cristo na cruz, do Cristo ressurreto. A gente não esqueça do Filho de Deus, essa figura do Filho de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Você já recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador? Você já recebeu o Senhor Jesus porque Ele veio salvar a sua vida? Você já vive essa experiência de conversão? Está faltando o que você se entregar para Ele, você recebê-lo? Ou como João Batista usou a expressão, aceitar a mensagem dEle? O que você está fazendo diante disso? Que hoje seja a manhã da sua conversão. Você que está me vendo por esse vídeo, que hoje seja o minuto da sua conversão, em nome de Jesus. Ele é o princípio de todas as coisas. A palavra princípio mostra que Ele é a prioridade de tudo, da história, da nossa vida, de tudo que aconteceu. Para onde vamos? Ele é o princípio. A minha pergunta, Ele é o princípio na sua vida? Ele é o principal na sua vida? Ele é a prioridade na minha vida e na sua vida? Que essa passagem, que essa introdução, deixe isso para os nossos corações. Há outras ideologias que são principais para você, há outras ideias. O material, o dinheiro, a fama, a notoriedade, projetos pessoais são maiores que Jesus? Ou Ele é o tudo, ou Ele é o princípio de todas as coisas, ou Ele é o princípio e o fim de todas as coisas na sua vida? Você acredita no poder maravilhoso da restauração de alguém, na vida de alguém? Hoje, uma vez que eu não vou lembrar mais de Marcos, eu quero lembrar, Deus é capaz de restaurar pessoas. Ele restaurou o jovem missionário que falhou no meio da missão Marcos para deixar esse presente. Eu não sei se você já falhou na sua vida, provavelmente sim, isso é uma experiência que todo mundo tem algo
coisas não dão certas na nossa vida, mas deixa eu lhe falar do nosso Pai. É surpreendente quando Ele toma a nossa vida e reescreve a nossa vida. E Ele faz do jeito que Ele quer. E um Marcos que poderia ser um estorvo, poderia ser algo tirado dali do meio, vai para lá, Marcos. É alguém tão usado por Deus, que esse evangelho chegou às nossas mãos por causa da vida de Marcos. Deus é capaz de transformar as nossas histórias, amém, gente? Deus é capaz de fazer coisas. O projeto que Deus tem para a sua vida, tenha certeza absoluta, ele é muito maior do que o projeto que você mesmo tem para a sua vida. Ele é mais impactante para as outras pessoas, ele é mais geracional, ele deixa sementes, seja lá de que forma for, ele continua influenciando pessoas, sabe? Uma coisa é carregar coisas que vão ficar só aqui do lado de fora do caixão. Outra coisa, outro estilo de vida é você produzir marcas na vida das pessoas, em que as pessoas conhecerão Cristo por causa de você, onde a sua alegria é transmitir Cristo de alguma maneira para alguém, para que marque a vida de alguém, em nome de Jesus. Espero que todos nós possamos entender o tamanho dessa restauração, sabe, de que impossíveis acontecem, onde pessoas podem achar que nós não valemos nada. E eu não estou falando isso não é por causa de autoajuda, eu estou falando por conta que, na prática, realmente, nós somos pessoas que acreditamos muito mais nas impossibilidades do que nos impossíveis de Deus. E que, então, a nossa fé brote, porque Deus vai fazer maravilhas na nossa vida e vai fazer maravilhas no nosso meio. É assim que Ele faz com os seus filhos, até um dia a gente chegar lá. Até uma hora que um neto seu, um amigo seu, um filho seu, um parente seu, um sobrinho seu, seja lá quem for, e diga e agradeça pela influência que você foi na vida dele, porque você já está frutificando fruto da restauração que Deus fez na sua vida. Amém, gente? Quando eu escuto assim, filho de Deus, eu quero dar uma guinada na maneira como, e nessa aplicação de lembrar, como você se relaciona com Cristo. É algo de filiação mesmo com Deus? Como você se relaciona com Deus? Porque Cristo foi um exemplo de uma relação com Deus. Chamava Deus de Pai. Abba, que traduzindo é paizinho. É painho. É assim que ele chamava Deus. Eu acho isso lindo. Eu estou falando do Filho de Deus, eu não sei que maneira você vê Deus, eu sei que a gente tem que ver Deus o Todo-Poderoso, eu já falei de duas figuras aqui, o leão da tribo de Judá, o cordeiro, mas a gente precisa ver Deus como nosso Pai, gente. O mais maravilhoso Pai que já existiu sobre a face da terra. Nunca houve um Pai e nunca haverá um Pai como Deus, que nos ama. Quem caiu foi a humanidade, gente. Quem se tornou inimiga de Deus foi a humanidade. E Ele sofrendo por nós. A expressão é essa. Meu Pai trabalha dia e noite, Cristo falou. Tu acha que trabalha o quê? Para controlar o universo, as galáxias? Nós somos o problema de Deus. Nós somos a missão de Deus. Nós somos aquilo que Deus está trabalhando para a restauração da sua criação e restauração da minha vida e da sua vida. Meu Pai trabalha dia e noite. É um amor, é uma paixão. Nós somos poeira cósmica. Deus criou coisas no universo. Há estruturas no universo, gente, que são de milhões de anos-luz. Ele veio amar a gente. Ele veio se interessar por nós. Ele ama ao ponto de dar o seu filho. Que tipo de relacionamento você tem com Deus? É algo frio, é algo da religião, onde é um rito religioso que media isso, sabe? É um medo de um pai que vai jogar raios lá de cima e vai atingir você. Claro que a gente precisa ter um temor a Deus, né? Levar Deus a sério, a gente precisa, mas algumas pessoas são impactadas por essas definições horrendas de Deus, sabe? De um Deus que é o capataz, que está com um chicote na mão, que é o feitor, e está batendo nas pessoas, Não, isso aí são os verdugos, a Bíblia mostra o que é isso. Nosso Pai
Ele é o Deus de amor. Família é outra coisa. Uma boa família é uma família saudável, um relacionamento é outro. Amém ou não? Você vive com essa paz. Eu tenho o meu relacionamento com meu pai restaurado. Há pessoas que não conseguiram restaurar os seus relacionamentos com os seus familiares. Alguns por motivos deles, outros por motivos nossos. Você sabe como isso é difícil. Isso carrega uma coisa. Veja, imagina você carregasse isso contra Deus. A bronca que ia ser. Se contra um parente é uma coisa terrível, imagina você e Deus. Mas em Cristo isso foi resolvido, gente. E Ele nos ama, Ele nos vê como. A intimidade é outra, a intimidade para oração, a intimidade para pedir, a intimidade para viver. Amém, gente? A intimidade para escolher, a intimidade para tudo. Eu sou filho de Deus, Ele está comigo aqui. Ele tem um plano na minha vida, eu sou herdeiro de Deus. Você pode repetir isso? Eu sou herdeiro de Deus, a Bíblia fala isso. É um outro nível, gente, de relacionamento. É outra coisa. Minha filha Malu, ou minha neta Malu, faz parte da família. Eu já tenho muitos exemplos das minhas filhas no passado, logo chegou a vez das minhas netas, né? Mas é uma onda você ter liberdade, né? Eu fui pegar um negócio de filmagem no outro quarto assim, aí a gente fecha, porque tem os remedinhos lá de Osana e elas são muito curiosas, elas ficam pegando os remédios da veterinária lá, as coisas, tem até seringa, então a gente bota a chave e esconde a chave. Aí eu fui pegar os negócios de iluminação, peguei a chave, elas estavam do meu lado, foram comigo, peguei uma escada, aí estou entrando assim, aí eu fechei, falei, ninguém mexe nada não, viu? Fica aí, vou lá e peguei, subi, peguei as coisinhas, desci, na hora que eu fui fechar, aí eu olhei para elas, aí a Malu olhou para mim e fez assim, vovô, eu falei, fecha mesmo, porque a gente mexe mesmo, viu? Amém, gente? Nós somos assim. E a gente fala isso para o nosso Pai. A gente fala com o nosso Deus, Senhor, eu sou isso, Senhor. Essas são as minhas inclinações. Senhor, e eu tenho liberdade na Tua presença para eu falar quem eu sou e quem é o Senhor. Amém, gente? Essa é a liberdade de alguém que pode fazer. Eu tô na jaqueira. E a liberdade para pedir. Liberdade para pedir, não é não? A gente pede muita coisa para Deus, não pede não? Sim ou não? Não tem problema não, gente, é uma alegria. Eu tô na jaqueira, Deus é melhor do que eu, viu, gente? Olha, muito melhor. Eu tô na jaqueira, passeando com elas, brincando e tal. Aí elas estão no meio lá, já tinha passado quase 1 hora, estão no meio da diversão, para que passa o cara com o algodão doce. Eu tenho umas bronquinhas com o doce relacionada à higiene, sabe? Eu sou daquele tempo que o pessoal ficava inventando história, falando que quem enchia o saco era ele. Chega o saco bem abafado, né? Eu tenho uma bronca com isso, né? E eu estava sem dinheiro espécie, assim. Criança olhou o cara com algodão doce passando. O que ela falou na hora? Na hora olhou assim e disse assim, vão algodão doce as duas, cara. Pararam de brincar, algodão doce, eu botei a mão, usei a tática que eu aprendi dos meus pais, né? Tô sem dinheiro, não tinha dinheiro, né? Tô sem dinheiro. Ela falou, mas se eu tenho celular, e no celular tem Pix. No celular tem Pix, vovô. Isso é liberdade, gente. Isso é liberdade. Eu comprei, saiu as duas lá com algodão doce. Com a boca toda preta com algodão doce. Tatiana comeu, Malu comeu dela todinho e 75% do algodão doce da outra. Foi uma festa. Eu já comi muito algodão doce. Eu quero dizer que o bafo não mata ninguém não, viu, gente? Porque quando eu era menino, já comi muito algodão. Sobrevivi. Que qualidade de relacionamento você tem? Que transparência, que vida íntegra, aberta na presença do Senhor, no sentido de ser total para o Senhor. Ele é teu Pai, Ele te ama, Ele é um Deus abençoador. Que o Senhor aplique em nossos corações essa palavra dessa maneira. Olhe, eu não sei como é que está o livro da sua vida. Primeira frase, se está muito impactante, se está muito parado.
Eu não sei se ele é digno de ser mencionado, a primeira frase, o primeiro capítulo do livro da sua vida, mas eu queria convidar que essa frase aí se tornasse a primeira frase da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor aplique, então, em nossos corações a sua palavra. Faça uma oração aí no seu lugar. Veja como está a sua vida hoje. Veja se ele é o princípio, de onde a gente tem que começar. Pai bendito, muito obrigado por essa manhã na Tua presença. Quero Te agradecer, Senhor, por tudo que celebramos e vivemos aqui hoje. Te damos graças, ó Pai. Muito obrigado. Quero agradecer porque o Senhor é nosso Pai. Quero agradecer porque o Senhor tem escrito uma história desde a fundação do mundo e vamos viver para todo sempre. Pai bendito, obrigado porque o Senhor entregou o seu Filho na cruz do Calvário. Muito caro para o Senhor. Uma história muito forte. Como é que alguém daria um filho? Como é que de intenção e completa consciência faz com que seu filho sofra as maiores vergonhas e dores? Ó Deus bendito, nunca conhecemos um amor como esse, Pai. Nós não mereceríamos isso. Nós não mereceríamos isso. Ninguém aqui merece isso. Mas o Senhor fez. Fez para nos adquirir, nos salvar, nos libertar do preço do pecado e fomos comprados pelo Senhor. Muito obrigado, ó Deus. E nos restauraste em filhos amados do Senhor. Quero Te agradecer por isso, Pai. Ó Deus bendito, aumenta a nossa fé, renova a nossa vida. Se porventura alguém hoje aqui, ao perceber a história da restauração, viu hoje uma oportunidade do Senhor refazer a sua vida, que hoje então seja essa manhã em nome de Jesus. E se alguém ainda não Te conhece, que essa manhã seja a manhã da conversão. Se alguém aqui ainda não Te segue, muitos Te conhecem, mas nem todos Te seguem, como discípulo, como filho Teu, Pai, como aquele que nasceu pelo Espírito. Que isso aconteça em nome de Jesus. Amém e amém.